Conheça as ousadas pilotos, bruxas da noite que bombardearam nazistas à noite. Elas voaram sob o manto da escuridão em biplanos de madeira compensada. Elas enfrentaram balas e congelamento no ar, enquanto lutavam contra o ceticismo e o assédio sexual no chão. Elas eram tão temidas e odiadas pelos nazistas que qualquer aviador alemão que derrubasse uma delas era automaticamente premiado com a prestigiosa Medalha da Cruz de Ferro. No total, o inovador 588º Regimento de Bombardeiros Noturnos, totalmente feminino, lançou mais de 23 mil toneladas de bombas em alvos nazistas. Ao fazer isso, elas se tornaram um importante ativo soviético na vitória da Segunda Guerra Mundial. Os alemães os apelidaram de Nachtschatten, ou Bruxa da Noite, por causa do som que seus aviões de madeira faziam lembrar uma vassoura. Aquela voz foi o único aviso que os alemães tiveram. Esses aviões eram pequenos demais para aparecer no radar, ou observadores infravermelhos, disse Steve Prowse. Elas nunca usam rádios, então detectores de rádio não podem captá-los. Elas são basicamente fantasmas. Usar mulheres-bomba não é a primeira escolha. Embora as mulheres fossem anteriormente impedidas de combater, a pressão dos inimigos invasores deu aos líderes soviéticos motivos para reconsiderar a política. Em junho de 1941, Adolf Hitler lançou a Operação Barbarossa, uma invasão maciça da União Soviética. No outono, os alemães pressionavam Moscou, Leningrado estava sitiada e o Exército Vermelho estava lutando. Os soviéticos estavam desesperados. Em 28 de junho de 1942, a primeira missão do 588º Regimento alvejou com sucesso o quartel-general das forças invasoras nazistas. O esquadrão foi idealizado por Marina Raskova, conhecida como soviética Amelia Earhart. Não apenas ela foi a primeira mulher no navegador da Força Aérea Soviética conhecida, mas também por seus muitos registros de voo longos. Ela vinha recebendo cartas de mulheres de toda a União Soviética querendo se juntar ao esforço de guerra da Segunda Guerra Mundial. Vendo uma oportunidade, Raskova pediu ao ditador soviético Joseph Stalin para deixá-la formar um esquadrão de combate feminino. Em 8 de outubro de 1941, Stalin deu ordens para implantar 3 unidades da Força Aérea exclusivamente femininas. As mulheres não apenas voariam em missões e lançariam bombas, mas também devolveriam o fogo, tornando a União Soviética a primeira nação a permitir oficialmente que as mulheres se envolvessem em combate. Raskova rapidamente começou a preencher suas equipes. Entre mais de 2.000 inscrições, ela selecionou cerca de 400 mulheres para cada uma das 3 unidades. A maioria eram estudantes, com idades entre 17 e 26 anos. Os selecionados se mudaram para Engels, uma pequena cidade ao norte de Stalingrado, para começar a treinar na Escola de Aviação de Engels. Elas passaram por uma educação altamente compactada, esperavam aprender em poucos meses o que a maioria dos soldados levou vários anos para entender. Cada recruta teve que treinar e atuar como pilotos, navegadores, manutenção e equipe de terra. Além de sua curva de aprendizado, as mulheres enfrentaram o ceticismo de alguns militares que acreditavam que não agregavam valor ao esforço de combate. Raskova fez um grande esforço para preparar suas mulheres para essas atitudes, mas elas ainda enfrentaram assédio sexual, longas noites e condições extenuantes. Os homens não gostavam das meninas indo para a linha de frente. Foi uma coisa de homem. Prowse disse à história. Os militares forneceram a elas os desatualizados biplanos Policarpo Po-2, pulverizadores agrícolas da década de 1920 que haviam sido usados como veículos de treinamento. Esses aviões leves de 2 lugares e cabine aberta nunca foram feitos para combate. Voando à noite, os pilotos suportaram temperaturas congelantes, vento e congelamento. Nos rigorosos invernos soviéticos, os aviões ficavam tão frios que apenas tocá-los arrancava a pele nua. Devido à capacidade limitada de peso dos aviões, em vez de paraquedas, pesados demais para carregar, radares, armas e rádios, eles foram obrigados a usar ferramentas mais rudimentares, como réguas, cronômetros, lanternas, lápis, mapas e bússolas. Sua velocidade máxima era mais lenta que a velocidade de stall dos aviões nazistas, o que significava que esses aviões de madeira, ironicamente, podiam manobrar mais rápido que o inimigo, tornando-os difíceis de atingir. Eles também podem facilmente decolar e pousar da maioria dos locais. A desvantagem? Ao ficar sob fogo inimigo, os pilotos tinham que se abaixar enviando seus aviões para mergulhos. Se fossem atingidos por balas traçantes, que carregam uma carga pirotécnica, seus aviões de madeira explodiriam em chamas. Os Polikarpovos só podiam carregar 2 bombas de cada vez, uma sob cada asa. A fim de fazer mostras significativas nas linhas de frente alemãs, o regimento enviou até 40 tripulações de 2 pessoas por noite.
Cada um executaria entre 8 e 18 missões por noite, voando de volta para se rearmar entre as corridas. O peso das bombas os forçou a voar em altitudes mais baixas, tornando-os um alvo muito mais fácil, daí suas missões noturnas. Os aviões, cada um com um piloto na frente e um navegador atrás, viajavam em bandos. Os primeiros aviões serviriam de isca, atraindo holofotes alemães, que forneciam a iluminação necessária. O último avião deixaria seus motores em marcha lenta e deslizaria na escuridão até a área de bombardeio. Foi esse modo furtivo que criou o som de vassoura de bruxa. Havia 12 mandamentos que as bruxas da noite seguiram. A primeira foi: tenha orgulho de ser mulher. Matar alemães era o trabalho deles. Seu último voo ocorreu em 4 de maio de 1945, quando as bruxas da noite voaram a 60 quilômetros, aproximadamente 37 milhas, de Berlim. 3 dias depois, a Alemanha se rendeu oficialmente. De acordo com Prause, os alemães tinham duas teorias sobre por que essas mulheres eram tão bem-sucedidas. Eram todas criminosas que eram mestres em roubar e foram enviadas para a linha de frente como punição, ou receberam injeções especiais que lhes permitiram verem à noite. Ao todo, essas heroínas temerárias voaram mais de 30 mil missões no total, ou cerca de 800 por piloto e navegador. Eles perderam um total de 30 pilotos, e 24 dos pilotos receberam o título de Herói da União Soviética. Raskova, a mãe do movimento, morreu em 4 de janeiro de 1943, quando finalmente foi enviada para a linha de frente. Seu avião nunca chegou. Ela recebeu o primeiro funeral de Estado da Segunda Guerra Mundial e suas cinzas foram enterradas no Kremlin. Apesar de ser a unidade mais condecorada da Força Aérea Soviética durante a guerra, o Regimento das Bruxas da Noite foi dissolvido 6 meses após o fim da Segunda Guerra Mundial.